Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da energia, da vitalidade e da realização, Brasil. Bora lá, bora começar mais um podcast. E nós estamos aqui na série Transformação PMVC, né? Então você que acompanhou aí os nossos últimos episódios, sabe que aqui nós estamos trazendo histórias de mulheres reais, assim como você, talvez, que está aí do outro lado e que deram uma guinada na sua vida após o nosso treinamento presencial PMVC, potencializando a mulher em você. Para você que está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena, eu sou empresária, sou treinadora e mentora comportamental, apresentadora de podcasts e eu aprendi nessa vida que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser na minha vida. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial aqui, que você também vai conhecer a jornada dela e você vai ter muitos e muitos aprendizados com o que ela está construindo na vida dela e principalmente com todos os desafios que ela superou e decidiu superar, como que você pode se conectar com essa história. Então, antes de ela falar bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você, eu quero a apresentação da minha convidada na tela, produção. Bora lá. Temos ela aqui, Beatriz Gonçalves, ela é microempreendedora, tem 30 anos, mãe de duas lindas meninas de 9 e 5 anos, é casada com o Edson, em formação acadêmica em ciências biológicas, passou por outros cursos como psicologia, pedagogia, mas a ciência é a paixão. Desde criança, sempre foi apaixonada por itens de papelaria e no percurso decidiu empreender. Afirma que é uma jornada muito desafiadora, porém muito gratificante. Começou a caminhada do autoconhecimento em 2022, no treinamento PMVC, que literalmente mudou a sua vida e continua nesse processo até hoje. Aqui está o Instagram, né, da empresa da Bia, que é a Lili Papelaria, que também vai estar na descrição para você seguir depois. Mas é um caminho sem volta, tá? Quando você começa a entrar lá, você se apaixona. Bia, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Respira, relaxa. Tô bem nervosa. As pessoas falam, nossa, tô nervosa, tá aqui. Gente, relaxa, relaxa. Seja muito bem-vinda. E primeira coisa, se sinta merecedora de estar aqui. Eu falo que quem senta nessa bancada é quem tem história pra contar. E você tem, né? Tem história pra contar. E antes de a gente falar de todo esse processo, né? De transformação que você está vivenciando, do que você está construindo no momento atual da sua vida. Vamos falar um pouquinho da Bia lá atrás, da Bia criança. Você consegue se lembrar o que a Bia dizia que queria ser quando crescesse? Nossa, eu acho que eu sempre falava... Acho que sonho da maioria das meninas é ser aeromoça. Eu falava muito que eu queria ser aeromoça. Aí depois chegou a fase adulta, eu falei assim, não é pra mim, não. Eu prefiro outra coisa. Foi dentro de uma sala de aula com uma professora de biologia, que eu tive insight, falei, quero fazer ciências biológicas. E de lá para cá não mudou. Aí mesmo você tendo várias outras experiências, aí sempre teve aquele desejo das ciências biológicas. Foi, porque quando eu fui me matricular a primeira vez, logo que eu saí do colégio, não tinha turma. Aí eu falei, vou fazer outro curso. Aí fui para psicologia, não rolou. Aí depois fui para pedagogia, engravidei. Antes disso, eu tentei as ciências biológicas, mas eu fiquei doente e tive que desistir da faculdade. E aí, fiquei 1 ano na pedagogia, fiquei grávida, e o Edson falou assim, e aí? Vai continuar, não vai? Aí decidi parar, para cuidar da Lília. Que é a primeira filha. Isso. Aí, depois disso, voltei em 2019 para ciências biológicas. Aí tô no processo desde então. Teve a pandemia, aí no último semestre eu desisti. Eu estava no último semestre, pronta para apresentar TCC, desisti. Aí voltei, mas tive que voltar para uma outra faculdade, porque a minha tinha acabado o curso, não tinha mais turmas. E tô no processo, né? Porque aí, quando você transfere de faculdade, você volta muito, né? Você volta alguns semestres. E antes de você chegar nesse momento aí, sempre teve claro o que você queria fazer, então teve vários caminhos que você percorreu para fazer o que você está fazendo hoje. Quais são os desafios da Bia, lá da menina Bia? Sabe? Da infância, os medos, os anseios, os desejos. Você consegue falar um pouquinho? Consegue voltar no tempo? Medo.
De crescer, se diz? Poxa, porque a gente tem um mundo de menina, né? Uhum. É o mundo, eu falo que é o nosso o mundo da Luluzinha. O conto de fada. E aí quando a gente vai pra vida real, né? Quais foram as experiências profissionais que a Bia teve? Por exemplo, eu queria ser bióloga. Tá, beleza. Mas existe um caminho até chegar aqui. Sim. Do que você trabalhou? O que você fez ao longo da vida? Acho que por eu ter convivido muito tempo com os meus avós, eles eram pessoas mais protetoras. Uhum. Então, enfrentar o dia a dia, a vida em si, sair de casa, era um desafio. Uhum. Isso eu carrego até hoje, para ser sincera. Às vezes, sair de casa é um desafio que eu tenho que vencer todo dia. Uhum. Mas, deixa eu ver. Acredito que um medo que eu tinha muito grande e que aconteceu nesse percurso foi a perda deles, dos meus avós. Porque eles eram a sua base. Isso. Em 2014, eu perdi a minha avó, logo que a Lilian nasceu, 2 meses depois. Em 2019, meu avô veio a falecer. E foi, acho que, meu maior medo e sendo realizado. Uhum. Perdi o chão. Uhum. E muita coisa mudou com a perda deles. Mesmo você já tendo a sua família, seu marido, seus filhos, ainda você teve um baque muito grande dessa perda. Sim, minha avó era como minha mãe. Uhum. Sempre tive ela como uma segunda... Até coloco ela como primeira mãe e minha mãe como segunda. Desculpa, mãe. Mas ela me criou desde pequenininha até os meus 10 anos, que foi quando a gente veio morar em Arujá, que meu pai e minha mãe se separaram. E ficar longe deles também foi muito difícil, mesmo eu indo todo final de semana lá, não era a mesma coisa. Uhum. E aí você teve todo esse processo da busca da sua identidade, né? Com certeza. Acho que agora é onde o ponto que eu estou mais perto de chegar ao 100% da minha identidade. Uhum. Vamos se dizer assim, porque eu ainda estou na busca. Uhum. E esse processo, né, de ter referência de avós, né, ali ocupando o papel realmente da sua criação. E aí essa mudança de cultura, isso traz também muitos desafios na vida adulta? Trazem, porque a partir do momento que a gente se mudou, que a gente foi morar, eu, minha mãe, o meu padrasto e a minha irmã, eu tive um baque, né? Porque eu vivia rodeada do meu avô e da minha avó, onde eu fosse, eles estavam juntos, me levavam, buscavam na escola, tudo que eu fazia, eles estavam juntos. Chegou em Arujá, tudo que eu ia fazer, eu tinha que fazer sozinha. E como foi esse período de lidar com a independência? Porque muitas pessoas, elas querem ser livres, né, gente? Mas quando tem a liberdade, não sabe como lidar com a liberdade. Eu tinha apenas 11 anos. Eu passava o dia sozinha, praticamente. Tinha que aprender a cozinhar, aprender a se virar sozinha, andar na rua sozinha, porque eu tinha que andar do meu bairro até a escola. Uhum. Sempre sozinha. E depois andar de ônibus, porque aí, quando eu queria ir para casa dos meus pais, eu tinha que... Dos avós. Dos meus avós, desculpa. Dos meus avós, eu tinha que ir de ônibus, né? Porque nem sempre meu pai podia buscar. Então, eu cresci. Com 11 anos, eu já tinha atingido a maturidade, vamos dizer assim. E isso é uma grande oportunidade, né? Que muitos jovens não têm. De assumir essa responsabilidade. Eu sempre falo que a minha mãe também sempre foi, se vira. Eu lembro que uma coisa que eu mais ouvi da minha mãe, mãe, dá seus pulos. Mãe, dá seus pulos. Então, eu acho que é muito do que eu tenho dentro de mim. Cara, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que dar meus pulos, né? E isso, pra uma criança, às vezes dói, né, Bia? Doeu. Assim, poxa, mas a minha mãe deveria fazer isso pra mim, mas a minha mãe deveria estar aqui. Mas quando a gente traz isso pra fase adulta, isso faz toda a diferença. Enquanto a gente aprende a ser independente, né? E eu acho que eu não aprendi a ser independente naquela época. Eu vivi, eu sobrevivi. Mas a independência mesmo veio agora, recentemente. Porque eu carregava essas mágoas, que nem você falou, a minha mãe devia ter feito isso e tal. Eu carregava essas mágoas até pouco tempo atrás. Então, eu acho que eu sobrevivi todo esse período para só agora eu conseguir essa independência. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, seguinte. Nós não estamos nem adiantados e nem atrasados no tempo. Nós estamos no momento certo.
Então, talvez tem pessoas que viveram a vida inteira de uma maneira. Mas esse é o momento certo da mudança e de uma nova construção de história. Então, por que eu trouxe a Bia aqui, gente? Porque eu conheço a história da Bia, do quantos desafios a Bia teve que superar e enfrentar para ela estar aqui hoje, falando com você, que talvez durante muitos anos da tua vida achou que a vida era injusta para você, que as pessoas eram injustas para você, só que no momento que você assume o comando da tua vida, você começa a ter uma percepção diferente, né, Bia? Com certeza. Sobre os acontecimentos. E fala um pouquinho do momento que você entrou no autoconhecimento, no momento que você me conheceu e que você começou a mudar toda a tua visão sobre o seu passado. Eu comecei a ouvir o seu nome dentro de casa, pelo Edson. Que é o marido dela. E foi ele que me trouxe para o PMVC. Ele falou que tinha ganhado o ingresso e tal, mas na verdade ele tinha comprado. Parece que foi isso. Foi o golpe do marido. Ele queria muito que eu participasse. E aí ele falou que tinha ganhado, que não sei o quê, vai, é bom, e fui, né? Aí eu falei, meu Deus, mas que foi eu de tô boas? fazendo? Não. Eu decidi no último minuto que eu ia. Eu falei, eu vou, mas qualquer coisa eu vou embora. E foi exatamente... Já com esse pensamento, né? A fuga, né? E foi exatamente o que eu pensei na hora. Cheguei lá, eu já queria ir embora. Nem tinha começado, eu já queria ir embora. Mas o que te incomodava? Eu acho que é muito daquele sentimento de falar sobre mim, do meu interior, do que está dentro, é muito difícil. Assim, num geral, não só para mim, é para as pessoas em si. E tratar esses problemas é pior ainda. Então era mais fácil fugir. Porque mexer dói, né? E aí eu falei, tá, vou dar uma chance, vamos lá. Aí falou, tem que fazer dupla. Aí eu falei, pronto. Vou embora. Eu já não gosto disso, prefiro sozinha. Mas foi, né? Tentei. Aí no final do dia queria ir embora, liguei pro Edson, falei, não vou ficar. Aí acabei ficando. No dia seguinte... Mas no primeiro dia, no sábado, quais foram as chaves que começaram a virar ali? Eu acredito que o procrastinar. Eu tinha um sério problema com procrastinar. Se eu pudesse, eu deixo tudo pro lado e fico deitada no meu sofá assistindo série na TV com a minha cachorra. Então, ali já mudou alguma coisa. E quando foi falado do Mulheres em Ação, foi outra chave, né? Você tem que fazer a aplicação, não sei o quê, tal valor. Põe o pé que Deus dá o chão. Falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Né? Liguei para ele, pro Edson. Falei, olha, quero fazer o Mulheres em Ação. Não tem esse dinheiro, você me empresta? Empresto. Mandou, paguei. Fiz o Mulheres em Ação. Antes do Mulheres em Ação, vamos focar no PMVC. Vamos. Então, no sábado, você saiu de lá, não quero voltar. Depois já queria fazer a Mulheres em Ação. Porque e aí, assim, como foi o final do sábado? O que te incentivou a voltar no domingo e terminar o ciclo que você tinha começado? Eu acho que por conta da procrastinação, nunca terminar algo que eu começava, porque sempre foi assim, nunca terminei algo que eu tinha começado. Eu falei, não, eu vou ficar. Aí eu falei, liguei para ele, falei, eu vou ficar, traz a roupa, eu vou ficar por aqui. Você ficou no hotel? Eu fiquei num hotel, porque eu queria escrever. Escrever cartas para as pessoas importantes da minha vida, que são minha mãe, meu pai e ele. Fui até no shopping, comprei o papel para escrever. A dele eu entreguei. Acho que do meu pai e da minha mãe ainda não entreguei, mas vou entregar. E fiquei escrevendo, passei a noite escrevendo as cartas para eles. Falei assim, dessa vez eu vou começar e eu vou terminar. E foi importante para você sair do PMVC e ir para um quarto de hotel e refletir sobre tudo aquilo que você tinha ouvido, vivenciado? Foi importantíssimo, porque eu acho que se eu tivesse ido para casa com as crianças e entrado num outro cenário, ia mudar, eu não ia conseguir pensar no PMVC, no que eu tinha passado durante o dia. E ter ficado sozinha, isolada, foi importante para poder refletir tudo o que aconteceu, todas as dinâmicas, tudo que foi falado. Falar assim, agora é o meu momento, não vou desistir, vou continuar.
E aí você voltou no domingo. Voltei no domingo, doida, pensando assim, meu Deus, de novo, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu vou terminar. E sempre existe, né, gente? Só pra vocês entenderem, quando nós estamos a um passo de uma mudança, de uma transformação, a nossa mente, a primeira coisa que ela vai fazer, ou ela vai querer fugir do ambiente, ou ela vai querer atacar quem está no ambiente. Então, isso é do nosso instinto, fuga ou ataque. E a maioria das pessoas, elas fogem. O que é fugir? É não terminar aquilo que começou, é não voltar, né? E a Bia, ela já tinha passado pelo sábado, tinha superado o sábado, aí chegou no domingo, começa o treinamento, aí vem de novo o que eu falo dessa mente sabotadora do questionamento. O que eu tô fazendo aqui? Por quê? Tá fazendo a mente pensar diferente. Eu queria muito estar lá, mas ao mesmo tempo eu pensava, preciso ir embora, quero ficar com as minhas filhas, preciso estar com o Edson. Eu tô perdendo o meu tempo, mas no final eu falei, cara, foi demais. Quais foram as principais chaves que viraram no domingo? Acho que tomar a rédea da minha vida. Se posicionar na vida. Porque até então eu deixava todo mundo tomar as decisões faz isso, faz aquilo, que precisavam ser tomadas. Uhum. E saber que eu precisava ter uma carreira, porque para mim como é que eu posso dizer? Eu vou usar a palavra constrangedor, mas não era essa que eu queria. É constrangedor eu depender do Edson para tudo, no sentido financeiro e tudo. Então, eu falei, não, aqui é onde eu vou pôr um ponto final e vou tentar mudar. E foi ali que eu decidi que eu ia vender produto de papelaria. Que você já amava fazer isso, né? Menina, se você soubesse o tanto de caneta que eu tenho na minha casa, guardada pra minha, que eu comprei, como se fosse uma coleção. E eu falava, por que eu não posso? Eu vou. Então, veja só, gente, a nossa maior paixão pode ser a melhor solução de empreender. E foi, então, ali dentro do PMVC que ela falou assim, poxa, não, eu preciso de uma profissão, porque a profissão é uma identidade para mim, é algo que eu vou focar minha energia, é algo que eu vou me concentrar, é através disso que eu vou crescer como pessoa, como mulher, né? É ali também que eu vou dar exemplo para minhas filhas do que é uma mulher independente e tudo mais. E aí ela já tinha esse projeto, né, da Lili Papelaria, e a partir dali ela começou a ativar tudo isso novamente, né, Bia? Faltava coragem, né? Faltava decisão, né? Faltava aquele pé na bunda para você pegar e falar, agora eu vou. E como eu precisava do dinheiro para aplicação, eu falei, bom, vou pedir emprestado, depois eu dou um jeito de pagar. E foi. Na semana seguinte eu fui para 25 comprar tudo. E aí começou o movimento, porque, gente, movimento gera movimento. Aí, beleza, terminou o PMVC, você saiu dali decidida que ia mudar, que ia fazer as coisas diferentes. Só que, o que é bem importante, né, Bia, a gente falar pra galera? Que não é simples assim. A gente sai com uma energia... Mas ela baixa, né? Então, por isso, a continuidade, ela é fundamental. Aí você preencheu a aplicação do Mulheres em Ação. Eu liguei pra você, te entrevistei e logo de início já coloquei condições pra você fazer parte. Eu acho que é bem legal a galera saber disso, porque eu não aceito qualquer pessoa. Não mesmo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, ali, eu vi que o Mulheres em Ação poderia, sim, potencializá-la, só que a gente tinha um acordo ali, a gente tinha algumas condições. E eu falo que a Bia sempre tem um mimizento da turma, né? Da turma 2 foi ela, né? Mas são as pessoas também que mais surpreendem quando elas viram uma grande chave. Então, ela era aquela que reclamava, era aquela que mimizenta, que faltava e tudo mais. E aí, teve um dia que eu dei falei assim, e aí? Né? Vai ou não vai? Vai ou não vai? E aí eu fui. E aí foi, né? E aí eu comecei a ver todo o movimento do vender, de se posicionar, de montar a empresa. Fala um pouquinho de como foi isso, Bia, esse processo, né? Dessa coragem de fazer tudo isso. Acho que o primeiro de tudo é você ir até a 25, que é um grande desafio para muita gente, porque lá é um lugar lotado. Para quem não gosta, é complicado. As lojinhas são uns becos, assim. É bem complicado. Aí o primeiro desafio foi esse, vencido. Fui na 25, fiz as compras. Aí depois a Priscila me deu um toquezinho, falou assim, e aí, rede social?
Falei, ei, lasqueira, mais um desafio. Vou ter que me posicionar, vou ter que pôr a cara, né? Ainda bem que eu não ponho a cara, eu mostro só o produto. Tá tudo ó, mas é um posicionamento. Eu ainda não tive coragem de Tá pôr. no processo. Não que eu não queira, eu quero futuramente, mas por enquanto eu só mostro o produto. Mas eu tento postar com frequência, não posto diariamente, mas posto pelo menos uma vez na semana, eu tô postando alguma coisa. E é desafiador. Para quem não gosta de mexer com redes sociais, porque assim, quando eu era jovem, eu adorava ficar postando foto minha toda hora. Mas depois você vira mãe, que você cresce, não sei o quê, você fala, não é para mim. Mas eu tento postar. E outro desafio é a frustração, porque nem sempre é do jeito com que você imagina. Lembra da expectativa e realidade, né, gente? A gente imagina uma coisa, cria aquela expectativa enorme e tal, fala, nossa, vou vender horrores. Não, gente, não é assim. Na prática é diferente. E no começo é bem mais difícil, porque você não tem o cliente que já te conhece e tal, né? Eu tive uma oportunidade de vender na escola das minhas filhas, que eu frequento lá de sexta-feira para vender para as crianças e para os professores, que foi a dona da escola que me liberou para fazer isso. Agradeço a oportunidade que ela me deu. Tenho que criar coragem de ir para outras escolas, ampliar esse portfólio, mas é um passo de cada vez. E o que você sente orgulho de você por ver, né, Bia, que você estava, sei lá, há tantos anos parada e em 8 meses, você consegue perceber o que você construiu em 8 meses depois do PMVC? Como eu cresci em 8 meses, né? O que mais mudou, assim? Eu acho que a parte da carreira, a parte de família, muito. O que mudou na parte familiar? O relacionamento com a minha mãe, a gente participou do Ressignificar também, e foi muito importante o que ela me falou no curso, no treinamento. E acho que o meu relacionamento com o Edson também. Eu aprendi a ser uma pessoa mais controlada, vamos dizer assim. Na fase de, tipo, eu tinha muitas explosões. Hoje em dia eu consigo controlar legal e seguir a vida. Sem precisar ficar discutindo por coisa pouca. Não gasta energia com o que não vai te agregar, né? Exato. E a relação com as filhas, o que mudou? É bem mais paciente, né? Que a gente até trouxe numa vez no Mulheres em Ação, que eu era zero paciência com as meninas. Eu preferia deixar elas no celular o dia inteiro do que ter contato, e isso melhorou muito. Eu consigo ter uma relação legal com elas, bem bacana. Passei a ter mais tempo para ficar com elas. Tempo de qualidade com elas. Isso, porque tempo eu tinha, né? Que precisava ser de qualidade. Porque eu ficava o dia inteiro em casa, então eu tinha tempo. Mas qualidade era zero. Era cada um no seu celular e pronto. Nem conversava. E aí você teve essa aproximação. E você consegue mensurar o ganho disso para a sua vida e para a vida delas? Eu acho que para minha, eu acho que foi imensurável. Porque é uma coisa que eu vou construir para futuramente também. Se eu não for amiga delas, como é que eu vou estar na vida delas lá na frente? E para elas deve ser maravilhoso, porque o que adianta você ter uma mãe que não tá nem aí para você? Então, eu acredito que beneficiou ambas as partes. Que lindo de ver, né? Eu vejo a Bia, né, gente? Ela sempre falava, poxa, eu queria não ter muita paciência com isso, com aquilo. E estar dentro do Mulheres em Ação, ela ouviu tantas coisas sobre filhos, né? Uma das últimas sessões me pegou. Lembra? Foi quando eu trouxe esse assunto e todo mundo falando. Foi bem difícil. E aí virou a chave, né? Foi. Assim, cara, que tipo de mãe eu quero ser? Como que eu quero ser lembrada pelas minhas filhas? Como que eu quero fazer parte da vida delas? Porque muitas vezes, gente, a maternidade é muito desafiadora. Porque quando a gente se torna mãe, é uma outra identidade que surge. É como se você renascesse. Quando nasce um filho, nasce uma mãe.
Então, muitas vezes, nós estamos... Eu falo muito disso, né, gente? Como que nasceu o PMVC, como que nasceu esse processo de trabalho com mulheres? Foi através de uma crise de identidade maternal que eu tive. Então, eu sempre fui a Priscila empresária, a Priscila treinadora, a Priscila mentora. Porra, mas quando eu me pego Priscila mãe, e aí? O que eu sou? O que eu sou? Eu não sei fazer esse negócio, eu não tenho domínio. A criança é uma caixinha de surpresas. Então, todo dia é uma coisa nova. E como que lida com aquilo? E, ao mesmo tempo que eu estava lidando com a maternidade, foi algo que eu sempre quis, que eu sempre desejei. Aí, eu estava aqui com a minha filha, eu sentia a culpa porque eu não estava trabalhando. Aí, quando eu estava trabalhando, eu sentia a culpa porque eu não estava com a minha filha. E muitas mulheres, elas não têm, gente, sabedoria, inteligência emocional para lidar com isso. E foi nessa minha dor mesmo, no começo de 2022, que eu falei assim, cara, se eu, que tenho toda essa bagagem, tô passando por isso, imagine quem não tem. E foi aí que eu resolvi realmente levantar essa bandeira do autoconhecimento feminino, para que eu pudesse dar para essas mulheres clarezas e visão do que elas podem construir, gente, na vida. Porque quando eu falo que nós podemos ser, fazer e ter o que nós quisermos na vida, sim, podemos. Então, muitas pessoas elas estão ancoradas à riqueza, prosperidade, sucesso. E quando nós falamos desses 3 pilares, riqueza, prosperidade e sucesso, não é apenas financeiro. É família. Sim. É saúde. Porque família e saúde são as nossas bases. Sem essas duas coisas, a gente não sustenta as outras coisas. Então, quando a gente traz essa questão do autoconhecimento, é o que eu trabalho muito dentro do PMVC, é o que eu trabalho muito dentro das mentorias, é isso. Ok, vamos cuidar de dentro primeiro? É verdade. Né? Vamos olhar para nós, vamos olhar, entender que o ambiente é reflexo de quem nós somos, como que eu quero que o meu marido seja diferente se eu não estou disposta a ser uma mulher diferente, como que eu quero que meus filhos sejam diferentes se eu não estou disposta, né? E como que foi esse processo, Bia, de entender que relacionamento nunca é sobre o outro, só sobre você? Essa frase que você falou, ela me pegou bastante. Como é que você quer que o outro mude com você se você não mudar primeiro? Uhum. Essa frase eu ouvi e falei, não, isso não é possível. Eu preciso eu mudar? Não, quem tem que mudar é o outro. Pra ele mudar? Não. Aí eu falei, cara, vou tentar, né? Vamos embora. Não tem nada a perder mesmo. Uhum. Mas é verdade. A gente muda. Quando a gente muda, o outro vê a nossa mudança e ele acaba falando, preciso me encaixar. Uhum. E é muito bacana. E é o que eu falo, né, gente? Quando nós começamos um processo de evolução, a evolução não só acontece na nossa vida, mas como no nosso ambiente. Então, as pessoas automaticamente vão ter que se... Assim, ó, quando eu mudo a forma que eu me trato, o outro vai ter que aprender uma outra maneira também de me tratar. Com certeza. Isso é muito louco, né? Quando a pessoa começa a vivenciar isso. Demais, cara. Você não imagina que é assim que vai acontecer mesmo. Você fala, não, isso não é real. Mas vai pra prática, né? É. Vai pra prática. Ô, Bia, e nessa questão, né? Família, trabalho. Então, como que você tá conciliando tudo isso? Que é o crescimento da sua empresa, que é a faculdade, que é a maternidade. Então, imagino que antes tava lá, paradinha, né? Tinha muito tempo, mas não fazia nada. Uhum. E agora tá com o tempo e tá fazendo... O tempo continua o mesmo, é 24 horas por dia. Só que tá otimizando o tempo para construir a nova versão de você mesmo e o futuro que você quer. Como que você está lidando com tanta novidade assim, tão pouco tempo, 8 meses, né? Então, eu estava lidando bem até a Lilian quebrar o braço, mas vamos por partes. Eu estava com as coisas da papelaria dentro de casa, pegava as malas e levava tudo e ia para os lugares vender. Depois eu falei, poxa, tá ficando apertado aqui. Minha mãe tem um quarto sobrando, vou para lá. Aí mudei para lá, tentando criar o site da papelaria ainda. Uhum. Tô no processo. Por enquanto é só por Instagram e WhatsApp. Mas eu vejo o tanto que eu já consegui ver nem que seja só um pinguinho, mas eu já vejo um avanço da papelaria. Uhum. Porque ela começou comigo vendendo para quem? Para as meninas do meu ciclo, as mães dos alunos da escola, que eram os amigos da Lilian. Uhum. Eu comecei a vender para elas. Dali eu fui falar com a diretora da escola, que é a dona da escola. Aí eu falei, puta, já dei um passo. Uhum. Aí dei um outro passo que era para mudar de lugar. Uhum. E esse tempo
ainda não tô sabendo administrar 100%, óbvio. Porque senão... empreender, gente, é um processo, né? E é que nem eu disse, tem a frustração, né? Aí teve o processo que a Lilian precisou de uma cirurgia e tal, e aí eu dei uma baixada na bola da papelaria, mas agora eu tô retomando. Ontem eu fiz umas postagens, já tive encomendas, então eu tô ressurgindo aí de novo. Eu sempre sou assim, eu vou, faço, depois acaba dando uma baixada, mas eu vou de novo, não vou desistir. E esse não vou desistir foi algo que você já colocou na tua vida agora? Agora é concreto, não vou desistir de mais nada. É o que eu falo, gente, não interessa o ritmo, a gente só não pode parar. Então tem momentos na nossa vida que nós vamos acelerar, vamos correr, pá, 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 pá. Só que tudo essa aceleração, ela gasta muita energia, ela consome muito. Mas eu também posso me permitir a desacelerar um pouco. Sim. Eu só não posso parar. Em nenhum momento eu parei. Eu desacelerei. É isso. Porque mesmo não estando focada, eu estava postando algumas coisas, eu estava ali vendo as novidades e tal, sempre fazendo as compras que precisavam ser feitas. Mas não vou desistir. É isso. Ô, Bi, como que você se enxerga assim nos próximos 3 anos, por exemplo? Como que você enxerga a sua empresa, enxerga você, a sua família? Além de ter o site bombando, que é o que eu quero, e vocês vão ajudar. Bora lá, ó. Depois apareceu o Instagram aqui, tá? Da Lili Papelaria. Você já começa a seguir lá. Porque assim que o site estiver no ar, você já vai saber. Vai ser o primeiro a saber. Eu quero também ter um espaço físico. Uma loja física. Uma loja física. É isso que eu espero para 3 anos. Há uns 5 anos, vai. Vamos. Fala por que a Lili é uma papelaria diferenciada. O que as pessoas encontram lá? Eu acho que eu coloco muito amor. Eu vou atrás de coisas que eu quero para as minhas filhas. Então, são produtos de que eu compraria para elas. Que, na verdade, a maioria que elas têm, né? Porque não pode ver uma coisa nova que elas querem. Então, eu acho que eu coloco muito amor nesse sentido, porque eu quero ver, principalmente as crianças, gente. Eu amo ver a felicidade no rostinho delas quando elas chegam com aquelas moedinhas na mão e falam, tia, com esse dinheiro eu consigo comprar alguma coisa? E às vezes tem lá R$5. Dá, vamos lá, compra. Aí eu mostro os produtos que tem, ela vai lá toda feliz, sai com a sacolinha dela e fala, ai, gente, isso é o máximo. Então, a papelaria, como que chama essa papelaria? Eu não lembro o termo que você falou. Papelaria fofa? Fofa, é. Eu Porque uso esse termo. São aquelas coisas bonitas, sabe? Aquele negócio cheio de flu-flu, diferente, né? As canetas são todas decoradas, marca-textos perfumados, e são coisas... E isso, né, Bia? A gente fala muito dessa questão da estética, mas muitas vezes é um incentivo para a criança, né? Estudar mais, se preparar. Eu lembro que eu não gostava muito de estudar, tá? Eu era dessas. Cara, mas quando tinha material escolar novo... A gente se dedicava para fazer a letra mais bonita. A letra bonita. E aí eu gostava de pintar com marca-texto. Então, além do bonitinho, é um incentivo, né? Para criança. E eu acho que nem você falou, eu nunca gostei de estudar. Eu já, pelo contrário, eu adorava estudar. Até um certo tempo, óbvio. Mas eu adorava ter os estojos, as canetas, aquela coleção. Sempre, desde pequena. Então, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. A paixão. E a paixão virou um negócio. Virou. Né? Então, é muito importante entender, gente, que nós sempre temos uma paixão muito grande dentro de nós. O que nós precisamos ter é um olhar para essa paixão. Como que eu faço isso aqui virar dinheiro? Porque tem gente que é apaixonada por muita coisa. Aí eu gosto disso. Tá, beleza, mas qual resultado você está tendo daquilo que você gosta? E muitas vezes fica buscando uma outra coisa, se afastando do que gosta, né? Então, quando a Bia fala, não, eu resolvi empreender em algo que eu gosto. Cara, eu nunca vi alguém construir sucesso fazendo o que não gosta. É verdade. É impossível. Não dá. Por quê? Porque empreender é um desafio. É o que a Bia falou, existe a expectativa e a realidade. Vai lá, compra não sei quantos R$1.000 de produto. Tá, a gente vai vender tudo em uma semana. Na prática é diferente. Não, o mercado muda, o cliente muda. Ou você faz uma compra errada. Ou faz uma compra errada. Já aconteceu. Porque tentativa e erro, né? E isso faz parte do processo. Mas muitas pessoas desistem. E agora só foca no negativo, vou ficar com esses produtos. Não, faz um combo, faz uma promoção, dá seus pulos, né?
dá seus pulos. Eu só não sei o que eu vou fazer com esse produto que eu comprei errado, porque ele tá parado lá até hoje. Faz um combo, faz uma promoção, faz sorteio, dá como bônus. Mas o que eu comprei não dá. É um caderno laranja de brochura, em vez de ser pautado, é quadriculado. Eu fiz uma compra bem errada. Então vamos pensar numa solução. Falta de prestar atenção no que tá fazendo. Ou, né, pode ser a maior oportunidade. Quem usa um caderno quadriculado da capa, sei lá o quê, né? Eu comprei para a escola, para os alunos da escola. Quando eu fui ver, chegou quadriculado. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Tô pensando ainda. Pensa, né? Ou se você não tem a resposta, uma coisa que eu sempre falo. Se eu não tenho a resposta, alguém tem. Então eu vou perguntar para alguém. Pega uma criança que eu sou o que você faria com esse caderno? Verdade. A resposta pode vir de onde a gente menos imagina, né? E eles têm ideia pra tudo. Pra tudo. Então, sempre existe, gente, soluções pra tudo, né? Empreender é isso. É todos os dias você lidar com o novo. É todos os dias você se sentir ali realmente ativo. Porque quer evoluir na vida, vai empreender. É um tapa na cara. Não é? Quer evoluir na vida, vai empreender. Porque lá, você vai ser a única pessoa responsável pelo sucesso do seu negócio. Se você não se dedicar, não vai andar. Não anda. Aí para de fazer, para de ter resultado. Começa a fazer, começa a ter resultado. E ali é a maior forma da pessoa ser o quê? Autorresponsável pela vida dela. Então, quer mudar de vida, vai empreender, né? E era o que exatamente eu precisava, ser responsável pela minha vida, né? Porque tudo que dava errado, eu jogava a culpa em alguém. Sempre terceirizava. Lógico. Era É muito mais fácil, né? É claro, né? E muitas vezes nós somos doutrinados e criados assim, né? De não assumir a responsabilidade. Quer ver, gente, como isso começa na infância? Presta atenção. Sabe quando aquela criança faz uma arte? Você pergunta pra criança, quem fez? E a criança fala, foi o cachorro. Foi isso, foi aquilo. E os pais acham bonitinho. A minha filha tem 2 anos. E ela faz bagunça. Eu falo, quem fez? E ela teve uma época, começou, que as crianças são espertinhas, né? Demais. Foi o papai. Foi o cachorro. Foi a mamãe. Falei, eu não. Quem foi que jogou tudo isso no chão? Foi a CC. Ah, então vamos catar. Né? Então, o quanto, na educação dos nossos filhos, nós já temos que ensinar eles a assumir. É verdade. As pequenas coisas, deixou o brinquedo no chão, derramou, fez a sujeira, por pior que seja. É o caráter, né? É o caráter. Eu vou assumir, beleza. Assumiu, vamos resolver depois o próximo passo. Eu não falo pra ela, vai lá e pega. Não, vamos pegar. Ó, vamos pegar, a mamãe vai te ajudar. Por quê? Porque um dia ela vai crescer e ela vai fazer merda na vida. Vai. E aí ela vai lembrar de quem pode ajudar ela. Isso é muito importante. Não é? Fala assim, cara, minha mãe me ajudava a catar brinquedo. Ela me ajudava a catar o suco do chão que eu derrubei. É exatamente aquilo que eu falei, né? Pra criar o vínculo, né? Pra criar o vínculo. Então, independente do que aconteça na vida, ela vai saber que ela pode contar comigo, né? Então, tudo isso, gente, a forma, né? Quando nós temos consciência, quando nós temos maturidade, a gente não só muda a nossa vida, mas a gente muda as próximas gerações da nossa vida. E isso faz toda a diferença. Então, você que é a mulher que tá ouvindo aqui, gente, por que a Bia tá aqui? Para mostrar para você que não importa o momento da vida que você esteja, você pode assumir a rédea da tua vida e construir uma nova história. E é o processo de construção que ela está fazendo. Então, o primeiro contato com o autoconhecimento que ela teve foi o PMVC, em setembro de 2022. Nós estamos gravando esse podcast em maio de 2023, 8 meses depois. Se você pudesse resumir o que você fez em 8 meses, se você pudesse traduzir em anos que você não fez, seria quantos anos? Nossa, acho que se fosse para resumir, esses 8 meses, eu acho que eu demoraria décadas, uns 10 anos. Porque eu nunca fui de tomar iniciativa para nada. Então, o que ela não fez em 10 anos, ela fez em 8 meses. Que foi começar a empreender, que foi lidar com as frustrações, foi assumir responsabilidade, foi se conectar com a família, que foi perdoar o passado. Então, em 10 anos, ela fez em 8 meses. Então, eu sempre falo para as pessoas, imaginem só que você pode mudar a tua vida em 8 meses. Para quem tá ouvindo, Bia, às vezes parece, não é possível. Que é mentira. Não dá, não. Eu sempre fui assim. Minha vida sempre foi assim. Não é possível. Só que as pessoas, elas estão tão presas ao passado que elas não conseguem entender
que a decisão do presente é o que vai construir o futuro delas. Né? Então, a Bia, ela está dentro desse processo, ela está nessa jornada. Em vários momentos, ela diz assim, eu estou tentando, eu estou buscando, por quê? O autoconhecimento, eu falo, se lascaram, né? É o caminho sem volta, né? É isso, é o tempo todo você tá buscando novos aprendizados, porque se você parar, o mundo te engole. E aí, depois, ela fez o Mulheres em Ação, e aí tem ali a nossa próxima mentoria, acho que é legal você falar disso, Bia, que é o Mulheres Águia, né? E você passou pelo processo do Mulheres em Ação, já fez todo esse movimento, e aí preencheu a aplicação do Águia. Como foi esse processo? Eu preenchi já desacreditada. Já tava assim, acho que não é o meu momento. Mas falei, vambora, né? Acho que vai dar certo. Aí preenchi, daqui a pouco, deu uns dias, a Priscila me liga. Faz a entrevista básica que ela sempre faz. E aí ela fala, tô achando que não é o seu momento. Falei, puta, tomei um fora. Vamos esperar mais um pouco, mais pra frente você faz. E acho que foi daquele não que ela me deu naquele dia que eu falei, não, preciso tomar um rumo na minha vida. Não posso ficar tomando não toda hora, agora não quero. Não me permito. Uhum. E foi dali que eu falei, não, agora eu vou pra valer. E quantas vezes, né, as pessoas acreditam que falar o não pro outro é algo muito doloroso. Eu falo que o não, gente, é um ato de amor, tá? Porque a mentoria Mulheres Águia, ela tem um outro nível, uma outra preparação. E eu sentia que a Bia ainda não estava pronta para estar lá. E eu aceitar ela no Mulheres Águia ia fazer mal para ela. E também, toda a nossa mentoria, ela tem a questão do time se ajudar, das pessoas se ajudarem. E também não era o momento de ela estar junto com aquele time. E quando eu disse não para ela, virou uma grande chave. Porque talvez a vida inteira só recebeu sim, né, Bia? Eu acho que foi tudo muito fácil, né? Todo mundo fazia, tipo, o Edson geralmente faz. Peço uma coisa, ele tá lá e faz. Minha mãe, eu peço, vai lá e faz. Meu pai, eu peço, vai lá e faz. Meus avós, tu pedia, ia lá e fazia. Então, acho que era tudo muito fácil. Aí, o não, falei, epa. Calma aí, existe não na vida? Não quero esse não. Não me permito. Uhum. E aí, foi dali que eu... Foi buscar o sim. Fui buscar. E o sim é o quê? Essa construção, esse movimento que ela tá fazendo. E aí, depois, a gente criou o Master Mulheres em Ação, que é a manutenção do Mulheres em Ação, que é onde a Bia está hoje, né? E que está iniciando esse nosso processo. Tivemos 3 encontros, 3 sessões até o momento. E é uma preparação. O que é o Master Mulheres em Ação? É uma preparação para o Águia. Né? As pessoas irem acelerando seus resultados para estar na mentoria Águia, que é o desejo ali das mulheres que realmente, que eu falo, águia voa com águia, né? Uhum. De estar dentro daquele grupo, de fazer parte daquele grupo. Então, tudo isso, gente, é um processo. E muitas vezes, na tua vida, talvez o que você precisa ouvir é um não. Talvez o que você precisa dar para as pessoas é um não para elas irem para o próximo nível. Não é só de sim que a gente cresce, né? A gente cresce muito através dos nãos da nossa vida. Bia, quero te agradecer demais por você ter aceito o convite aqui, de ter compartilhado a sua história, a sua evolução. Já vamos pensar aí num próximo podcast daqui a alguns anos, onde você vai vir aqui num outro momento, porque eu acredito, já te falei isso várias vezes, sabe? Eu acho que o nome desse podcast, viu, Joyce, da Bia pode ser a Improvável. Né? Acho que a Bia era improvável de finalizar o PMVC. Eu acho que eu nunca me imaginaria estando aqui, sendo entrevistada por você. Acho que foi demais. Ela era improvável de estar no PMVC, improvável de terminar o PMVC, improvável de estar na Mulherização, de estar no Máximo Mulherização. Da próxima vez que você vier aqui, eu quero que você fale de como é estar no Águia, como é ter sua loja física, como que é todo esse resultado que você está construindo, porque eu vejo o brilho no teu olhar de, literalmente, cara, agora eu vou, entendeu? Agora eu vou fazer acontecer. E é isso que eu quero que você nutra na tua vida a partir de agora, além da boa relação com a sua família, além do cuidado com a sua saúde, do cuidado com você, porque todo o resto vai fluir. E tem presente, né, Joyce? Manda pra cá. Manda pra cá. Eu sei que vocês ficam cobiçando aí a minha caneca, eu sei. Eu fiquei de olho na do Edson, porque ele participou já do podcast, né? Então eu já fiquei de olho na dele. Se você quer conhecer o Edson, marido da Bia, vai aparecer um card aqui, ó,
do podcast dele, que é de parceleiros a varejistas. É incrível a história dele, do irmão dele, do Sérgio, do legado que eles estão construindo, do império que eles estão construindo através dos negócios dele, tá? E aí, abre a caneca. Tem toda uma simbologia. Amiga. Calma. Ah, tem que ficar na mão. É. Oh, meu Deus, desculpa aí, gente. Essa caneca, ela tem toda uma simbologia, Bia. Aqui na frente, sentam pessoas de valores. Pessoas que realmente fazem a diferença nas suas vidas e na vida das pessoas que estão próximas. Então, todas as vezes que te faltar um pouquinho de energia, de motivação, que você duvidar que você pode, quero que você coloque essa bebida preferida aí e que você faça um brinde para você mesmo, para sua vida. Falar, cara, se eu sentei naquela mesa, eu posso qualquer coisa. Eu já vim com o meu escudo aqui. Aqui, ó, né? Não sei se vocês estão reparando, gente, mas a gente tem um escudo aqui, que é o nosso símbolo do Mulheres em Ação. A nossa mandala do poder. É o poder, né? Com certeza. As pessoas não entendem, cara. É o poder isso aqui é o poder. E então, quero agradecer também aos nossos apoiadores aqui do podcast Fala Pri. Quero agradecer a Artes Filmes, a nossa produtora, que está passando aí essa qualidade de áudio e vídeo para você. Quero agradecer a Academia Brasil Pós, que é o maior portal de ensino de postos de conveniência, de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Sempre troca as bolas. De postos de combustíveis e lojas de conveniência. A gente já fala, quando eu troco as bolas, já não tô falando Lé com Cré, né? Já passou. Já passou. E quero agradecer também a revista Empreendedora, que é o maior canal de comunicação de empreendedorismo feminino do mundo. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores. E você que está aí, que quer ter a sua marca aqui como apoiador do podcast Fala Pri, tem um contato aqui, onde você pode chamar a equipe e saber mais como funciona tudo isso. E vamos falar de PMVC, né, Brasil? Então, o nosso PMVC, ele vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de junho. Mês 6 agora, de 2023. Um evento lindo, incrível, com 3 dias, onde você vai poder conhecer Bia presencialmente, que já vai estar lá na nossa área VIP do nosso treinamento, e conhecer mulheres incríveis que estão nesse processo do autoconhecimento, da autodescoberta. Então, o PMVC, ele é uma imersão presencial, onde você vai potencializar a melhor versão de você mesma, onde esse treinamento, ele vai te abrir um radar de quem você pode ser, fazer e ter. Então, ele trabalha muito essas questões do passado, traumas, mágoas, medos, tudo que te bloqueia e te paralisa, para que você realmente consiga aproveitar todas as oportunidades que você tem na sua vida. Ele vai preencher aquele vazio que talvez você sinta desse lado, que você nem sabe de onde vem. Sabe aquele momento que você olha para a tua vida e parece que, cara, mas eu tenho tudo que eu sonhei. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma profissão, mas mesmo assim eu não sou feliz. E aí ele vai te trazer essas respostas, que muitas vezes você não tem. Então o PMVC, ele foi construído com vários blocos, onde cada bloco nós consideramos uma pecinha do quebra-cabeça, onde você vai encaixando essas peças e você começa a ter consciência e clareza da mulher incrível que você é, da história maravilhosa que você pode construir, tá bom? Então, tá o link aqui do PMVC, também tem o WhatsApp da equipe para você chamar e tirar todas as dúvidas e garantir já o seu ingresso para o nosso PMVC 2023. Ó, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira no podcast Fala Pri.